Então, vamos olhar um segundo exemplo. Aqui a gente tem outros 2 pacientes diferentes, né? Para que a gente possa tentar entender um pouquinho se eles são ou não são classificados da mesma forma, que tipo de tratamento que eu vou indicar. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, falando de IAH total, que está nessa terceira coluna, esse paciente ele tem 33,4 eventos por hora, sendo 29,1 de hipopneias. Né? É o predomínio dele é de hipopneias. Então, ele é um paciente, em termos de IAH, considerado como grave, certo? E esse segundo caso aqui? Ele tem um índice total de 9,4. O predomínio também é de hipopneias. Só que ele é um paciente considerado pelo IAH como leve. Então, qual que é a minha maior urgência aqui? É tratar o grave, tratar o leve, tratar os dois? Qual o tratamento que eu vou indicar para o grave? Qual o tratamento que eu vou indicar para o leve? O que eu vou escolher para ele? O que eu vou sugerir? O que eu vou orientar? Então, teoricamente, não, Flávia, mas esses exemplos são completamente diferentes. Mas vamos começar a olhar além do índice de apneia e hipopneia e além dos predomínios. Vejam que esse primeiro paciente, ele tem uma saturação basal de 96%, o segundo 95%. Até aí, nenhuma grande diferença. A saturação média desse primeiro paciente é de 86%, a do segundo é 88%. Até aí também não tem nenhuma grande diferença. A saturação mínima do grave é 76%, a saturação mínima do leve é 72%. Também estão parecidos, né? Pode ser que o oxímetro tenha mexido um pouco do dedo, pode ser que tenha sido algo, um evento mais longo, né? Não sei, a gente tem que pensar. Se a gente for pensar em evento longo, vejam que esse primeiro teve o maior evento 105 segundos e o segundo 102 segundos. Opa! Aqui a gente já começa a parar para pensar que esse paciente com apneia leve, ele tem eventos longos. É até mais fácil a gente entender que se eu tenho um evento marcado por hora de sono, quanto mais eventos eu tiver em uma hora de sono, maior vai ser o meu IAH. Eu posso ter na mesma hora de sono menos eventos. Menor vai ser o meu IAH. Mas e se a gente for pensar em termos de saturação? Esse paciente aqui, ele vai cair, vai subir, vai cair, vai subir, porque ele faz apneia e ele volta da apneia, ele faz apneia e ele volta da apneia. Isso em termos de saturação. E esse aqui, ele vai fazer um evento e a saturação dele vai cair mais, vai cair mais, vai cair mais e depois ele volta. Então, em termos de gravidade, esse aqui vai ser menos grave do que esse para o IAH. Mas em termos de hipóxia, esse paciente leve, ele teve tempo com saturação menor do que 90 de 339 minutos, enquanto que esse grave 377. Então, são 2 pacientes classificados de forma diferente, mas talvez o segundo exemplo seja o que me preocupa mais. Porque enquanto no primeiro caso ele tem muito tempo de saturação baixa pela quantidade de apneias que ele tem, no segundo caso não. Então, será que ele tem apneias muito longas? Será que ele tem uma doença pulmonar que ele não conhece? Será que ele tem uma doença circulatória? Eu tenho que investigar outras coisas. Eu tenho que olhar para esse paciente com muito mais cuidado. Os dois merecem cuidado, é claro, mas eu tenho que achar uma justificativa pela qual a saturação dele está tão baixa. Enquanto que no grave, a justificativa é o número de apneias, provavelmente, ele pode ter alguma outra coisa associada. Vocês começam a perceber aqui a grande diferença que tem entre a gente olhar só o IAH e a gente começar a olhar o exame todo? É muito rico e a gente tem muito mais dados. Então, eu vou direcionar o atendimento desse segundo paciente para um outro tipo de tratamento, talvez que eu não teria pensado se eu olhasse só para o IAH. Ou eu vou indicar para um outro especialista, ou eu vou perguntar coisas diferentes para ele, eu vou direcionar minha avaliação para isso, ou depois que eu instituir o tratamento, eu vou investigar se essa saturação continua
baixa sim, ou se com o tratamento ela melhorou. Vocês percebem que a nossa conduta muda completamente? Eu espero ter ajudado. Vamos começar a olhar para a sonografia de uma forma mais cuidadosa, ok?